Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast SmartFin Talks. E agora vamos falar sobre tecnologia e estamos aqui com um convidado muito especial. E eu falo muito especial porque ele é meu irmão também. Além de um empresário renomado, ele é da família. Renato Mantovani, ele é hoje o diretor proprietário da OMI, franquia de São José dos Campos. Fala, Renato, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo, Roberta. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente estar falando sobre tecnologia hoje aqui. Então, conta um pouquinho, Renato, pra gente, para todo mundo conhecer a sua vida empresarial, nesse ramo aí de tecnologia. Como é que foi? Legal. Já estou há mais de 29 anos na estrada. Tudo começou em 1995, quando eu comecei como office boy na empresa do meu pai. Já era uma empresa de tecnologia, né? Uma distribuidora de uma marca de software contábil na época. E tudo começou naquele momento. Eu entrei na empresa, fui seguindo todos os caminhos naturais ali, subindo de cargo, me desenvolvendo enquanto profissional. E até que em 2016, né, depois de ter passado uma grande parte nessa empresa contábil, em 2016 eu quis fazer uma nova experiência e acabei entrando num outro empreendimento, que foi a linha da OMIE, uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa que na época era uma startup, e eu decidi apostar junto com a minha sócia, e a gente decidiu apostar nesse negócio, porque nós entendíamos que era um assunto que estava muito ligado ao financeiro e que a gente enxergou como uma grande necessidade que os empresários tinham naquele momento, mas com certeza teriam cada vez mais. Tá, mas deixa eu te perguntar assim, um pouquinho antes, vamos falar um pouquinho. Você é formado em quê? Eu sou formado em publicidade e propaganda. E aí, como é que foi isso para você entrar? Você começou a trabalhar lá com seu pai, que é o meu pai também. E como é que despertou isso em você? Na verdade, eu comecei com 16 anos, então eu não tinha ainda a escolha da faculdade, mas trabalhando, depois que eu saí de office boy, eu comecei a trabalhar como assistente comercial na empresa, e eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para fazer arte final, criação, e aí eu falei, não, acho que essa é a matéria que eu vou seguir. Né? Então, assim, começando ali como analista comercial, eu percebi que eu tinha habilidades para aquela parte de publicidade e propaganda, e aí foi o que me direcionou para eu poder fazer a faculdade. E sempre na empresa de tecnologia, claro, sempre, né? Sempre. Na verdade, a tecnologia desde sempre está no meu sangue. É muito prazeroso trabalhar com tecnologia. Por quê? Porque tecnologia leva as pessoas e leva as empresas para um outro patamar. E aí, assim, nesse mundo de tecnologia, né, que isso já tem desde que você falou desse tempo todo, mas agora tá mais forte ainda, né? Como é que a OMIE, a franquia aqui de São José dos Campos, né, ela tem impactado a vida dos empresários, dos comerciantes? Como é que você vê isso? A OMIE tem um propósito bem definido, que é destravar realmente o dia a dia, os processos das empresas e ajudar os empresários a realmente poder atingir um outro patamar. Então, o que a gente percebe é que os nossos clientes realmente estão sendo impactados diretamente com a tecnologia, e muito a favor deles, porque a tecnologia vem suprir aquela questão de trabalhos manuais e trabalhos repetitivos que o ser humano tem que fazer, mas detesta fazer. Então, isso, com a vinda da tecnologia, a tecnologia impacta não só os usuários, a operação, como também o gestor, porque vai dar informações realmente preciosas para o empresário poder tomar decisões. Então, acho que impacta diretamente na vida deles. E a gente pode dizer assim que às vezes o empresário fala assim, eu não quero mais esse custo, para que eu vou pôr sistema? Minha menina faz na planilha de Excel. Ele deveria ver isso como um investimento para o futuro, né? E não achar um custo para a empresa dele e não querer contratar um software de gestão.
Eu acho que você até tocou no nome de um programa que já existe muito famoso no mercado, né? Que, na verdade, a gente entende que serve muito importante esse sistema que é o Excel, mas ele tem uma finalidade que é trabalhar com planilhas, né? E hoje, quando você coloca a sua vida financeira, a vida da sua empresa, para ser colocada dentro de uma planilha de Excel, ela fica um pouco vulnerável. Então, acho que assim, primeira coisa até um comentário que eu faço aqui, muito inusitado para algumas pessoas, hoje o nosso maior concorrente, por incrível que pareça, é o Excel e o caderno Tilibra, que é uma marca famosa de caderno. Porque os empresários, eles têm muita tecnologia disponível hoje já no mercado, mas eles ainda optam por algumas formas mais conservadoras que acabam não trazendo para ele depois o que eles precisam, que é realmente aqueles números precisos, né, para onde que é o caminho que ele vai ter que seguir, né? Então, às vezes a gente pode até falar, porque às vezes acho que não é nem o empresário em si, porque aí a gente tem as barreiras dentro da nossa empresa com os nossos colaboradores, porque aí até o colaborador tem dificuldade de implementar, né, uma tecnologia e ele acaba barrando e ele não mostra para o empresário o que se pode demonstrar através da tecnologia. Você teria algum caso prático assim que você podia compartilhar com a gente de empresas que implementaram, né, a OMIE no mercado aí, na parte financeira, e que tiveram algum ganho de alguma forma? Você tem algum caso para você contar pra gente? com certeza, na verdade a gente tem diversos casos, né? E eu sempre falo, quando eu vou fazer palestras ou fazer algumas reuniões com alguns clientes, eu sempre faço uma analogia da tecnologia de software, que é o que eu trabalho, com a tecnologia de automóvel, né? Então, assim, é só a gente fazer, quando a gente faz uma comparação entre dirigir um automóvel automático, né, com todos aqueles recursos, e dirigir um automóvel mecânico, existe uma grande diferença. E uma grande diferença de forma positiva para o lado do automático. O que ocorre é que quando a pessoa não experimenta o automático e só tem a visão do lado do mecânico, ela quer ficar com o mecânico. ela quer ficar com o mecânico porque ela entende que aquilo é o melhor para ela, porque é o que ela teve acesso, a experiência que ela teve foi do mecânico. Mas na hora que ela compara e tem, aí não tem mais volta. Então, assim, o empresário que implantou tecnologia, né, dentro da sua empresa, eu vou dizer para você que ele ganhou muita produtividade, a sua equipe ganhou muita produtividade, ele ganhou, como que eu posso dizer, segurança, principalmente para tomar as melhores decisões. Ah, você entrou num ponto. Então é assim, no contexto financeiro, isso ajuda bastante, né? Com essas ferramentas aí que ele utiliza, a segurança acaba sendo maior do que a nossa planilha de Excel, nosso caderninho que depende de alguém para preencher, né? Não tenha dúvida. A tecnologia, quando ela é implantada, ela faz com que você... Porque ela vem para fazer uma parte do processo. Ela não vem para substituir a pessoa que está ali na frente. Talvez seja por isso, eles tenham medo, as pessoas tenham medo de implantar um software de gestão, porque acham que vão perder o emprego. De repente é isso, né? Na maioria das pessoas existe essa crença. Mas então... eu considero uma crença limitante a partir do momento que ela não teve outra experiência. Porque eu entendo que pessoas talentosas vão ter a tecnologia como aliada e não como uma inimiga. Tá, e aí a gente falando nisso, porque a gente sabe que realmente as pessoas têm dificuldade. E uma implantação de um sistema, para quem nunca usou, não é da noite pro dia, não é o pirlim-pim-pim que eles falam, né? Põe aqui o software e ele vai funcionar e vai estar tudo certo. Demanda trabalho, demanda tempo, demanda organização, né? E o que é o OMIE? Né? A franquia OMIE de São José dos Campos ajuda os empresários nisso. O empresário quer pôr, mas ele não sabe nem por onde começar. Vocês ajudam isso, a essa implantação na empresa deles? Não tenha dúvida. Nós percebemos que se nós não dermos essa ajuda necessária, ele também não consegue implantar o sistema. Então, nós temos várias modalidades de treinamento, de implantação. A franquia também está presente muito na vida, não só do empresário contábil,
que é um dos nossos públicos-alvos, mas como no cliente final também, porque nós entendemos que o cliente final precisa ter gestão à sua disposição. E o empresário contábil, que faz parte totalmente desse ecossistema do empresário final, ele precisa receber as informações íntegras e de forma rápida para poder fazer a contabilidade. Então, assim, o apoio que a gente dá é, assim, fundamental e é muito interesse para nós da franquia darmos esse apoio. Porque se o cliente tem tecnologia e não tem apoio, ele não vai para frente. E se ele não for para frente, ele deixa de ser meu cliente. E aí aquele propósito que eu tenho de destravar o empresário, eu acabo indo para trás. Então é um interesse muito nosso de estar próximo dos empresários aí. E você acabou de falar, né? Porque os contadores são seus parceiros, né? São seus parceiros e assim. E eu posso garantir que porque eu sou contadora, todo mundo sabe disso, né? E a OMIE é um sistema que a gente utiliza lá na nossa empresa também e tem ajudado muito, tanto os empresários quanto nós na contabilidade. E o que eu vejo mais nessa mudança de sistema, né? Que é onde a tecnologia contribui, né? Por informações de dados mais concretos, dados mais efetivos, em tempo menor, né? Me conta um pouquinho da OMIE. Eu sei que a OMIE é assim, você digita o CNPJ, eu não utilizo, né? Mas a minha equipe diz isso. Digita o CNPJ lá, já aparece os dados, já sabe se o cara é um bom fornecedor, se ele não é, se ele tem nome sujo na praça. Então a OMIE tem muitas ferramentas, né? E como ela ajuda o empresário? Porque ela ajuda, né? Ajuda muito. Eu acho que não só com o sistema de gestão que ela tem, que estamos falando de controles de contas a pagar, contas a receber, emissão de nota de serviço ou nota de produto, controle de estoque, gestão de compras, gestão de vendas. Então, dentro da plataforma da OMIE, você tem todos esses recursos disponíveis para o cliente final fazer isso aí. E, além disso aí, ela tem uma academia onde tem cursos, conhecimento, que faz com que tanto os colaboradores como o pessoal da liderança, da diretoria, possam se desenvolver enquanto profissionais para poder agregar cada vez mais valor para a sua própria empresa. Porque a tecnologia sozinha, ela não vai levar nada a ninguém. Então, quando eu falo de juntar tecnologia com pessoas talentosas e bem preparadas, isso vai fazer ter sucesso. Além de alguns serviços financeiros que nós temos também, porque o sistema é totalmente integrado com praticamente todos os bancos do mercado, facilitando principalmente a linha de conciliação bancária, a questão de geração de boletos, geração de contratos. O financeiro, quando você utiliza OMIE e compara com o Excel ou com o caderno Tilibra, realmente você tem um ganho muito grande dentro dessa linha. Aí você perguntou, tem um sacrifício para poder chegar nesse resultado? Tem um sacrifício como qualquer ação que você precisa fazer na sua vida. Se você precisar emagrecer, você vai precisar fazer um sacrifício. Se você quiser deixar de fumar, você vai ter que fazer um sacrifício. Então a implantação de um software, ela vai precisar de um pequeno sacrifício. Mas na hora que você escolhe um parceiro de qualidade e compromissado com o seu negócio, com certeza você chega nos seus objetivos. Aí a gente pode falar, porque não dá para fugir da tecnologia. A tecnologia está aí e os bons empresários sabem disso, que não dá para ele tocar uma empresa sem tecnologia. Então é assim, o que os empresários vocês podem fazer? Vocês precisam ter funcionários bons na área de finanças, né? Na parte financeira e que saibam utilizar qualquer sistema de gestão. A gente está falando a OMIE aqui, que o Renato é proprietário e é nosso convidado e nosso parceiro e a gente sabe que funciona muito bem o programa, né? Agora, se você está com dificuldade de funcionários, não volta para o caderninho. Tenta achar uma empresa que vá fazer essa gestão financeira para você, né? Hoje a nossa SmartFin faz isso, né? A SmartFin, ela é um BPO financeiro e ela utiliza para todos os clientes um software de gestão. Ela não faz o financeiro sem software de gestão. Então, a gente precisa mesmo de um software de gestão para fazer. Então, assim, o Renato tá aí para falar da OMIE, que é um parceiro que ajuda, né? Tem alguma coisa, Renato, que você queria completar da parte do software mesmo? Assim, de algum caso que vocês tiveram algum problema e que aí vocês conseguiram ajudar o cliente, ele ficou satisfeito? Vê se você lembra aí de algum caso assim. Eu acho que assim, o que a gente percebe muito, dentro, principalmente na parte financeira ali,
é a questão da conciliação bancária, né? Então, a conciliação bancária, para quem não tem isso muito claro, é quando eu vou conferir dentro do meu extrato bancário se tudo aquilo que estava programado no programa, ele realmente aconteceu de fato, né? Então, quando eu tenho um banco, que é a Omie hoje tem um banco, né? Ela tem uma conta digital e ela comprou um banco também. Então, vou dar o exemplo da conta digital que nós chamamos de Omie Cash. É uma conta digital que ela tem já dentro do sistema de forma nativa. Então, quando você utiliza essa conta digital, o seu profissional que está no financeiro, ele não precisa fazer mais conciliação bancária. Então, ele não precisa mais conferir no extrato se aquilo aconteceu. A partir do momento que ele fez a operação no sistema, automaticamente já está reportando isso na conta digital. Então, é em tempo real que ele faz essa linha. Então, quando você não precisa fazer conciliação, você elimina uma etapa do processo financeiro que é uma etapa que tem que ter muita atenção. E que vale lembrar que muitos empresários não fazem essa conciliação. Então, eles imaginam que eles estão recebendo uma quantia, mas como eles não conferem isso no extrato, eles vão perceber depois de um período que esse dinheiro, de repente, não caiu por diversos motivos. Então, a Omie vem com inteligência artificial muito forte dentro dessa linha, né? Eu posso até usar um outro exemplo que você, Roberta, comentou, se tem alguma coisa diferenciada. Nós temos, por exemplo, uma integração com concessionárias. Então, por exemplo, se você tem EDP Bandeirantes, que imagino todos tenham. Todo mundo paga energia. Sabesp, conta de luz. Então, para você não ter aquele trabalho de ter que esperar a fatura ser gerada pela concessionária, ter que lembrar ou buscar no site, não. Você coloca um código, que é o código da sua fatura, dentro de um campo específico no OMIE, e quando essa concessionária emitir a fatura, o seu contas a pagar já é alimentado com o valor correto do que tem que ser feito. Muito então bom. É uma inteligência artificial que vem para quê? Aquilo que eu comentei no início, substituir processos manuais e repetitivos que o colaborador tinha que fazer por falta de tecnologia, mas agora a gente já tem isso disponível das pessoas. E aí tem uma outra dúvida. Esse software ele gera, então eu quero assim pedir para o meu funcionário, eu quero saber tudo que eu tenho para pagar. Eu quero saber tudo que eu paguei até dia tal. O software gera um relatório que ele possa imprimir e me entregar. Na verdade, o OMIE ele é preparado com relatórios dinâmicos, né, que você consegue exportar para Excel ou para outros lugares e consegue manusear, formatar campos para deixar o relatório do jeito que você... Com as informações que eu preciso. Com as informações. Então, pode ser elas com pagamentos realizados, pode ser ela com contas a pagar, pode ser elas com o que você faturou no mês, o que está para faturar, enfim. Então, você consegue ter vários tipos de controle, partes do princípio que se você alimentou o sistema de forma correta e no período correto, você vai ter, através de relatórios, essas respostas. E aí, eu como contadora, né, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Então, é assim, o empresário utiliza o OMIE. Eu vou ter todos os dados dele lá e eu vou conseguir integrar na minha contabilidade. Eu não vou precisar que ele imprima os documentos, me mande, eu digite no meu sistema. Como é que funciona isso? Na verdade, ela é uma integração muito confortável, né, para os dois lados, tanto para o cliente final como o contador. Eu acho que elimina aquela questão do cliente final, tá toda hora recebendo aquela cobrança do contador, né? Porque ele não consegue organizar no tempo hábil, então o contador precisa cobrar para fazer o trabalho dele. Mas agora com essa integração facilita realmente os dois lados. Então assim, o seu cliente da contabilidade vai ganhar muito em gestão, vai ganhar muito em produtividade e vai conseguir conversar com o seu contador de uma forma clara e muito tranquila e não vai facilitar até o relacionamento. Eu acho que o relacionamento com a sua contabilidade, do cliente com a contabilidade, melhora muito a partir do momento que tem essa integração. Porque começa a ser uma relação de crescimento. Então, parar de se cobrar documentos e começa a se conversar sobre crescimento da empresa. Que eu acho que é o melhor caminho que tem a se conversar entre contabilidade e cliente final. E eu falei no começo, empresários, não dá para fugir disso. Sabe por quê? O tempo está cada vez mais curto. Então, a Receita Federal, o Estado, os órgãos governamentais, eles estão dando um tempo muito curto para o contador. Então, se não tiver integração,
não vai ter tempo hábil dos contadores digitarem tudo com consistência e sem erro, né? Então, assim, programe-se, procurem um software de gestão. E, Renato, o que você fala? Porque a gente está falando e o pessoal, pode ser, é muito caro, o custo é muito grande, eu sou muito pequenininho. Dá? Tem mercado, tem pacote para todos os tipos, tamanho de empresa? Ou é só grandes empresas que conseguem, porque o valor é muito caro de ter um software de gestão? Não, na verdade está acessível, acho que para todos os perfis de cliente, né? Eu acho que desde um micro, de um MEI, enfim, até um grande porte. A OMIE, ela tem como foco principal os pequenos e médios empresários, né? Eu acho que dentro dessa linha. Mas eu acho que tecnologia é o que não falta hoje disponível de mercado. Cada um vai encontrar o que se encaixa melhor para o seu perfil, perfil do negócio, né? Perfil do negócio. Eu acho que uma dica que eu dou muito grande, converse com o seu contador para ter orientações, porque o cliente final, ele tem muito essa cultura dele buscar o software por sem conta. Perguntar para o contador. Isso eu posso falar que acontece, viu, gente? Ele procura por conta e aí na hora que ele já vai avisar o contador, ele não sabe se o software vai atender realmente legalmente, né? E não só legalmente, eu acho que atendê-lo de uma forma ampla, né? De gestão mesmo, porque o que tem muita gente boa no mercado, tem muito empresário bacana, trabalhando direitinho, mas ele não está tendo controles precisos para poder tomar decisão com segurança. Ele está tomando decisão de forma aleatória, de forma, eu acho que insegura, e por muitas vezes ele está tendo que pagar o preço depois, porque uma hora realmente a conta chega, então é complicado. E aí a gente fala, né, relatório errado, decisão errada, né? Não tenha dúvida. Então, quando a gente depende menos de pessoas colocando a mão, é mais certeza de que a coisa tá mais certa, né? Porque falha humana existe, né? Uma troca de um número, eu trocar um zero, né, gente? É 1.000 e eu botar um zerinho a mais, aí ficou 10.000, então isso pode impactar muito no financeiro, né, da empresa. Então, ele precisa ir buscar. E aí, fala assim, o que você deixaria de conselho para os empresários, né, em relação a software de gestão? Né? Que são os famosos RPA, é isso que fala? ERPs. Né? ERPs. Ó, como eu sou antiga, eu não sei nada. ERP, né? ERP é uma sigla em inglês, né? Mas que traduzindo pro português é sistema integrado, sistema de gestão totalmente integrado, né? Quando você contempla as áreas da sua empresa com tecnologia, que tudo centralizado numa base única de dados, facilitando essa decisão. Roberto, a dica que eu daria hoje, que deixo de conselho, posso até usar essa câmera lógico, aqui, é para eles que você vai falar. Invista em tecnologia. Para de fazer controle financeiro no caderno ou no Excel. Procure tecnologias realmente de ponta. Fale com o seu contador para saber se aquela tecnologia vai realmente te atender fiscalmente, contabilmente, financeiramente. Seja parceiro do seu contador dentro dessa linha. Se você não tiver uma estrutura, de repente, para investir no sistema, não quer fazer interno, terceirize o seu financeiro. É uma outra opção que tem. Porque você pode ter certeza que essa terceirização vai estar usando uma tecnologia também apta. Agora, se você decidir deixar dentro da sua própria estrutura, invista em pessoas, invista em processos e invista em tecnologia. Então, esse é o recado que eu deixo para você aí, ouvinte, telespectador. Tá bom? Acho que é isso, Roberto. Muito obrigado, Renato. Empresário, escutou o recado, né? Invista em tecnologia. O futuro tá aí. E as coisas cada vez mais rápidas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais!